Tudo começou há cerca de 3 semanas, quando percebi que meus hábitos noturnos estavam uma merda. Então, decidi usar um desses aplicativos que monitoram o sono. É simples, você insere o que fez durante o dia, dá algumas noites para calibração e então o aplicativo informa a qualidade do seu sono e lhe dá conselhos sobre o que fazer para melhorá-lo. Comecei a usar. Nas primeiras noites não havia nada de estranho. Na minha quarta noite, o aplicativo estava aparentemente totalmente configurado e tinha uma avaliação pronta na manhã seguinte. Ele mostrava o total de horas de sono leve e profundo, e em seguida, várias medições sobre a qualidade. Aparentemente, minha medição estava em 68%. Nada mal, e meu maior problema era olhar para o celular antes de dormir. Sem surpresas. No final do resumo, também havia um monte de gravações. Pelo que notei, o aplicativo as usa para avaliar o sono. Ele escuta certos sons e então os usa para dar a nota final. Eu estava curioso para saber que sons eu fazia enquanto dormia. Então, decidi ouvir alguns dos áudios gravados. A pior escolha que eu fiz na minha vida. O primeiro era apenas eu roncando, e o segundo, algum murmúrio que não dava para entender nada. Entretanto, o terceiro era diferente. Eu estava falando muito claramente, mas em um tom de voz que não reconheci. No áudio eu disse: "Me ajuda." Isso foi tudo, e então a gravação terminou. Era uma voz muito fraca, e a maneira como falou fez um arrepio percorrer minha espinha. Não era aquele tipo de voz sonolenta que você normalmente ouve as pessoas falarem durante o sono. Embora muito quieto, parecia lúcido e claro. Não foi um resmungo aleatório, mas algo falado por uma pessoa totalmente consciente. Também senti muita dor na voz. Isso me assustou mais do que deveria. Eu não estava com vontade de ouvir mais nenhuma gravação e tentei esquecer aquilo. Algumas horas depois do início do dia, comecei a me sentir um idiota por dar tanta atenção a essa bobagem. Tipo, era apenas eu falando algo enquanto dormia. Isso é tão normal. Com o que eu deveria me preocupar? A noite mais uma vez chegou e eu tinha basicamente esquecido tudo sobre a estranheza daquele áudio. Honestamente, estava prestes a excluir o maldito aplicativo e nunca mais usá-lo. Mas isso parecia ceder à superstição e à minha própria tolice. Mas pensando em tudo isso agora, gostaria de nunca o ter usado novamente. Mas parecia que eu estava sendo um covarde e a melhor maneira de superar tudo isso era apenas usar o aplicativo e dane-se. Demorei um pouco mais para dormir do que o normal. No entanto, na manhã seguinte, acordei sentindo-me revigorado e bem descansado. Verifiquei o aplicativo e obtive uma pontuação de 77%. Uma bela melhoria. Já comecei a sentir que havia vencido minha paranoia boba. Agora, eu só tinha que verificar algumas das gravações e, com isso, acabar de vez com o meu medo. 5 áudios de apenas roncos e murmúrios e eu me sentiria muito seguro de que o que aconteceu no dia anterior foi apenas um evento peculiar. Mas o último áudio deste dia fez todo esse maldito medo voltar em minha mente. Dessa vez, pior do que antes. "Por favor, me ajude," a voz estranha disse, e o áudio terminou imediatamente. A voz parecia ainda pior do que da última vez. Isso era diferente de tudo que eu poderia me imaginar dizendo. Uma melancolia de dor na voz que não consegui tirar da mente. Me gelou bem no fundo da alma. Só de pensar nisso agora faz minha pele arrepiar. Depois disso, nunca mais consegui 77% na qualidade de sono. Todas as manhãs, eu acordava e ouvia as gravações minhas implorando com essa voz atormentada. Cada noite era mais difícil adormecer, pois estava cada vez mais preocupado com o que iria descobrir pela manhã. A coisa é, eu não conseguia me lembrar de estar sonhando nada. O que diabos estava acontecendo para me fazer falar com um tom de voz tão perturbado? Ficou claro que o aplicativo não estava captando e gravando tudo o que eu dizia durante toda a noite.
As gravações eram frequentemente interrompidas no meio de uma frase. Apenas as palavras mais claras estavam sendo gravadas e armazenadas. Eu precisava saber mais. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo durante a noite. Comprei então um microfone extra sensível e outro aplicativo que gravava a noite inteira. Fui dormir naquela noite ansioso, mas também tenso. Todo o padrão disso também me intrigava. As primeiras gravações sempre começavam de 1 a 2 horas depois de eu ter adormecido, e a última acontecia 2 a 3 horas depois. Portanto, sempre havia esse período de 2 a 4 horas durante todas as noites em que eu tinha esses episódios. A essa altura, havia se tornado menos uma ocorrência assustadora e mais um mistério para mim. Eu precisava saber o que estava fazendo em meu sono que me fazia falar daquela maneira. Na verdade, apesar de tudo, eu estava dormindo muito bem. Na manhã seguinte, acordei muito cedo e estava ansioso para ouvir a gravação completa. Esperava que fosse exatamente o que eu tinha ouvido no aplicativo de sono, ou seja, um monte de pequenos fragmentos que consistiam em palavras e frases não relacionadas. Minha esperança era simplesmente pegar mais detalhes. O que consegui, entretanto, foi muito além do que jamais havia imaginado. Das 1h13 da madrugada às 4h17, eu falava constantemente. Embora eu não pudesse entender exatamente o que estava acontecendo, estava claro que eu havia acordado no sonho em algum lugar desconhecido e estava procurando um caminho. Cerca de meia hora após o início do sonho, devo ter testemunhado algo horrível. Na gravação, deixei escapar um suspiro confuso e o que só posso descrever como um grito abafado e silencioso. Conforme o sonho prosseguia, eu parecia cada vez mais abatido e exausto. Por vezes, implorei por ajuda e chamei minha mãe. Na última hora, mais ou menos, a gravação foi apenas de minha voz, sussurrando de uma maneira exausta, principalmente palavras isoladas minhas, implorando por ajuda e misericórdia. Eu não ouvi todas as 3 horas. Simplesmente não conseguia me obrigar a ouvir. Pulei partes para frente e para trás para ter certeza de que era uma gravação contínua. E era. Todas as noites depois disso, gravei e percebi que sempre sonhava com algo horrível. Parecia ser o mesmo sonho, e ainda assim acordava todas as manhãs sem a menor lembrança do que havia acontecido. Os detalhes captados pelo novo microfone deram uma sensação de pavor muito maior do que a que eu havia sentido antes. Nunca tinha ouvido ninguém falar de maneira tão atormentada. Saber que estava vindo de minha própria boca me assustava profundamente. Nesse momento, eu deveria ter parado. Ter dito a mim mesmo já chega e deixar tudo como estava. Mas não foi isso que fiz. Talvez se eu tivesse contado a outra pessoa o que estava acontecendo, talvez eu tivesse recebido o conselho certo e não teria continuado. Mas nesse ponto minha curiosidade era tão forte que não tenho certeza de que qualquer conselho teria me feito parar. Comecei a pesquisar sobre sonhos no Google e descobri um fato interessante. Se você acordar alguém durante o chamado sono REM, essa pessoa quase sempre pode se lembrar do que estava sonhando. Isso porque nessa etapa do sono é quando sonhamos vividamente. Minha ideia era que, se eu pudesse acordar de alguma forma quando tivesse o sono REM, me lembraria do que estava acontecendo durante aquele período estranho da noite. Isso foi um pouco mais complicado do que pensei, pois não havia nenhum aplicativo que pudesse fazer o que eu queria. Por fim, consegui encontrar um relógio na internet, conectado a um dispositivo que rastreava por meio dos batimentos cardíacos se eu estava no sono REM. O conectei em mim e em um temporizador, que soaria um alarme alto algum tempo depois do meu sonho se iniciar. Arrumei tudo e fui dormir. Quando o alarme disparou, comecei a suar e tremer. Eu tinha finalmente recuperado o controle do meu corpo. O terror se espalhou por mim.
Eu agarrei minhas pernas, ofeguei violentamente. Finalmente, eu sabia o que acontecia durante meus períodos noturnos. A ironia de tudo isso. Eu ansiava por lembrar o que estava acontecendo, e agora que consegui, não desejo nada mais do que esquecer. O sonho não era apenas lúcido, estava além disso. Foi hiperreal de uma forma que todos os meus sentidos estavam mais plenamente conscientes do que eu jamais poderia me lembrar deles sendo. Como se o sonho fosse real e minha vida normal fosse um sonho. Não tenho certeza de como o sonho começa ou se realmente começa. Em algum momento me encontro num quarto coberto por paredes de metal com uma forma cúbica e tenho a sensação de que as paredes se fecham sobre mim. No começo fiquei confuso, mas também um pouco animado, finalmente dentro do meu sonho misterioso. Essa excitação logo se transformou em medo. O sonho era muito mais real e vívido do que nunca. Normalmente os sonhos, mesmo os lúcidos, são meio confusos. Esse não. Como eu disse, parecia mais do que real. E eu sabia, pelas noites de gravações, que algo horrível estava prestes a acontecer. Quanto mais eu pensava nisso, mais assustado ficava. Tentei acordar, mas não adiantou. Fiquei preso no sonho. Na parede, onde momentos atrás havia apenas uma superfície plana, uma espécie de escotilha se abriu. Pouco depois disso, tudo começou. As palavras não conseguem descrever o que tive que passar na hora e meia seguinte. Quando eu tinha 16 anos, tive pedra nos rins. O processo de retirá-las foi a provação mais dolorosa que já passei. Isso até eu ter esse sonho. As coisas que experimentei foram horríveis, de uma forma que simplesmente não consigo expressar. Imagens piscam diante de meus olhos enquanto descrevo isso. Estou com tanto medo de que isso me faça sentir essas coisas de novo, que nunca, jamais quero fazer isso. A única palavra que pode resumir onde eu estava é inferno. Um inferno literal, de uma forma que honestamente não achei possível. Eu sei que não foi real, foi apenas um sonho, mas garanto a você, meus sentimentos eram muito reais. E aquele tempo que passei lá pareceu uma eternidade, em que senti coisas horríveis com tanta força que qualquer outra sensação de dor não se compara. Dizer que não é real é como dizer que uma dor de cabeça não é real porque está tudo na sua cabeça. Garanto a você, o que passei foi tão vívido quanto qualquer outra experiência que já tive. Já faz 4 dias que estou acordado. Voltar a dormir simplesmente não é uma opção. Não sei o que está esperando por mim. Até agora, estou sobrevivendo de café e energéticos, mas presumo que precisarei de algo mais forte em breve. Tome essa história como um aviso. Se você se ouvir falando sobre algo estranho durante o sono, não vá mais além. Não fique bravo por não conseguir se lembrar de tudo que sonha, pois às vezes a ignorância é uma bênção. Até a próxima. Obrigado.